Amados, queridos irmãos e amigos, Deus abençoe vocês. Nessa manhã vamos iniciar a escola bíblica dominical, estudo da palavra de Deus nessa manhã. Você é nosso convidado, que você seja bem-vindo nesta manhã, onde você esteja, toda a sua família, toda a sua casa seja abençoada grandemente e poderosamente. E antes de orar, quero ler uma palavra aqui, aqui se encontra em Evangelho segundo São Lucas, capítulo 19, versículo 1, já se escute aqui. Entrando em Jericó, atravessou Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. Então esse homem desejava incesantemente conhecer Jesus, pela fama de Jesus, por aquilo que Jesus realizava. Então esse homem Zaqueu procurava conhecer Jesus. Era um homem rico e ganhava dinheiro muito honestamente, né? Desonestamente, esse homem ganhava dinheiro. Então, por que Zaqueu conheceu Jesus? Por intermédio de alguma pessoa que deu uma resposta para Zaqueu, para que Zaqueu conhecesse Jesus. Hein? A história que conta aqui que Mateus era também um publicano também. Zaqueu conhecia Mateus, porque era chefe dos publicanos, então ele comandava também Mateus. E Mateus, lá, ele mandou uma carta para Zaqueu, dizendo assim: Zaqueu, olha, o Jesus vai passar na cidade que tu mora, Jericó. Fica expectativa para te conhecer ele. Então, o momento que eu conheci ele, porque ele vai entrar em Jericó ali. E quando Zaqueu lê essa carta, ele ficou emocionado, ele sabia que Jesus ia passar mesmo. E, devido ao movimento, né, que o pessoal falava, e Zaqueu saiu da sua casa para lá encontrar e ver Jesus. Então, aquele homem sentiu o desejo de conhecer Jesus. Porque através de uma pessoa, diz, olha, você quer conhecer Jesus? Você quer aceitar Jesus? Então, sempre tem alguém por intermédio, de uma pessoa, o outro vem para Jesus. E é meio difícil a pessoa assim, lá fora assim, ele entrar numa igreja sendo crente. Mas uma pessoa, talvez um amigo, uma amiga, né, convidando aquela pessoa para a igreja, ele vem, com certeza. É por isso que os discípulos evangelizavam, né? No tempo, depois que Jesus Cristo foi assunto ao céu, isso aí evangelizando. Porque mesmo Jesus deu a ordem para os discípulos e para nós também. Ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, isso é uma ordem imperativa que Jesus deixou para os discípulos e deixou para nós. Então, quando aquela pessoa aceita Jesus, por alguém, pessoa que leva aquela pessoa para Jesus. Eu, por acaso, aceitei Jesus, foi uma pessoa que levou para aceitar Jesus. Eu levei. Se não fosse assim, nunca ia aceitar Jesus, nunca ia entrar numa igreja de crente. Mas uma pessoa, um colega meu de serviço lá, convidou eu, né? E eu fui numa igreja evangélica, Assembleia de Deus, em Belém, Pará, e aceitei Jesus Cristo. Então, por intermédio de uma pessoa. Então, mesmo assim como Mateus também, ele ganhou Zaqueu para Jesus através de uma mensagem. Falou para Zaqueu que Jesus ia passar em Jericó. E a oportunidade era esta de Zaqueu aproveitar a oportunidade para aceitar Jesus Cristo. Então, realmente, Zaqueu colocou no coração uma convicção. Zaqueu não teve vergonha nenhuma. Porque era um homem rico, um homem chefe do publicano, então ele não teve vergonha não. E o modo, a maneira que ele fez para conhecer Jesus, ele subiu uma figueira brava
Lá de cima, olhava aquela multidão, mas ele não conhecia Jesus, aquela multidão, ele não sabia quem era Jesus, né? Jesus se apresentou a ele, na figueira, e disse: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em tua casa. Então, foi no momento que Jesus se apresentou a Zaqueu, e Zaqueu desceu, maravilhado, com alegria, desceu e obedeceu Zaqueu. Entrou na sua casa e teve essa salvação. Então é por isso, meu amigo, creia que essa mensagem também fala do teu coração. Se você não é evangélico, se você está afastado do caminho do Senhor, é um filho pródigo, é uma filha pródiga, eu estou falando aqui na vida de vocês. Vocês podem procurar Jesus novamente, reaver novamente este amor que Cristo deu na tua vida, este amor ardente na tua alma, que Cristo, primeiro amor que você teve, que você deixou esse primeiro amor. Então, eu falo nesta manhã para você, procure Jesus imediatamente, reconcilie se você está afastado do caminho do Senhor, se você também é crente, não é crente, então aceite Cristo Jesus nesse momento, para que Jesus possa entrar na tua casa. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar agora, agradecer a Deus neste momento. Amado Deus, querido Jesus, queremos agradecer a Ti, Pai, pela grande bondade e misericórdia Tua, pelo Teu grande amor, Pai, nesta manhã, meu Deus, que nos concede, Deus, Pai. Estamos aqui, Pai, porque precisamos de Ti e dependemos de Ti para a nossa vida, Senhor. Sem Tua presença nada podemos fazer, meu Senhor. Precisamos da Tua presença, Pai. Podemos, Deus, meu Pai, Deus, como diz assim, podemos poder perder tudo, Senhor, mas não retira a Tua presença na nossa vida, Senhor. Porque a Tua presença, Pai, sem a nossa vida somos nada, Senhor. Não podemos realizar nada, Senhor, Pai. Somos uma pessoa frágil, Senhor, uma pessoa fraca, em que o diabo pode, Senhor, introduzir, Senhor, nessa vida, Senhor, sem Tua presença, Senhor, e também será um desastre, meu Deus, essa pessoa, será uma calamidade essa pessoa, Senhor, será um fracasso, uma derrota para essa pessoa, sem a presença do Senhor Jesus, sem a presença do Espírito Santo de Deus. É por isso, Senhor da glória, Deus eterno, não retire de nós a Tua presença, Senhor, mas que possamos, Senhor da glória, estar ciente e conscientizado, Senhor, que possamos estar fazendo a obra Tua, o trabalho Teu, Deus da glória, com alegria, meu Deus Pai, para que nada tenha, meu Pai, desabornar a nossa conduta espiritual, nada venha, meu Pai, tirar um sufoco, meu Pai. Às vezes tem coisa, Pai, para tirar a nossa distração, meu Pai, nosso foco diante de Ti, Jesus. Mas, Senhor, não possamos desistir, Senhor, de nada, mas possamos persistir e buscar a Tua presença, meu Deus Pai. Abençoa cada um nesta manhã, meu Pai. Aqueles que estão fracos na fé, meu Pai. Aqueles, meu Pai, que estão, meu Pai, Senhor da glória, desanimados, Senhor. Aqueles, meu Pai, que estão, meu Pai, no fracasso, meu Senhor. Meu Deus, toma conta, meu Jesus querido. Entra com precisão, com providência, Pai, nesta vida, neste lar, nesta casa, nessa pessoa, nessa mulher, neste homem, neste jovem, nesta criança, Pai. Deus é Pai Celestial, ajuda, dá vitória, Pai, dá força para que possamos, meu Deus Pai, alcançar o nosso objetivo, o nosso propósito que temos diante da Tua presença e a Tua promessa, Pai, que tem, meu Pai, chegado para nós receber a graça e a misericórdia Tua. Por isso, quero agradecer e te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para sempre. Amém. Amém. Nesta manhã, ganhamos o professor João, que vai ministrar a palavra, um estudo para nós e para você também, que está na live. Escute para você aprender a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para sempre. Amém. Professor João. Bom dia a todos, estamos aqui novamente nesse estudo bíblico da Palavra de Deus e cremos que Deus sempre tem alguma coisa a nos ensinar através da sua palavra e através daquilo que é necessário e útil para a obra de Deus. E hoje essa aula ela é interessante porque existe, na realidade, dentro da teologia, os
aqueles que não creem mais na continuidade do Espírito Santo e aqueles que creem na continuidade do Espírito Santo. E esses que creem que o Espírito cessou, eles creem que todos os dons que nós temos hoje, esses dons não correspondem mais na atualidade. Então eles creem que todos aqueles dons do falar em línguas que aconteceu lá no dia do Pentecoste foi para aquele dia, para um caso histórico e que hoje não acontecem mais. Esses são os que creem que cessou. E tem os que creem que continuou e que da maneira como o Espírito Santo desceu lá no dia do Pentecoste, ele vai continuar e continua operando hoje. Isso é de menos, porque nós entendemos que existem esses dois grupos. Só que existe uma outra situação que já não é mais aquelas pessoas que creem que cessou, mas é dentro do grupo que creem que ainda continua. Porém, entra o julgamento daqueles que creem que continuam, que eles querem colocar como juízes para dizer o que é realmente do Espírito Santo e o que não é do Espírito Santo. E tem alguns pastores aí da Assembleia de Deus, como teólogos, e se acham no direito de dizer, sai, gato, tem um gato aqui, se acham no direito de dizer se aquele comportamento, se aquela maneira da pessoa reagir é do Espírito Santo ou não do Espírito Santo. Então, aqueles que eles creem que não é do Espírito Santo, eles dizem que é simplesmente emoção, meninice. Então, eles se colocam como juízes, por causa de uma formação teológica. Por exemplo, eu sou formado em teologia. Essa formação, segundo eles, me dá o direito de eu avaliar e dizer se é de Deus ou não é de Deus. Aí está o grande perigo, porque um curso teológico não te dá o direito de avaliar o que é de Deus e o que não é de Deus. O curso teológico ele te dá um entendimento da palavra de Deus, a interpretação que você pode falar acerca da palavra de Deus, mas aquilo que a pessoa sente só podemos entender e saber através do dom de discernimento. Fora isso, o conhecimento intelectual, teológico, não me dá direito de avaliar nada. Então, dentro dessa aula hoje, eu venho para desmentir e tirar de vez para aqueles que têm a mente aberta a autoridade que esses pastores, esses avaliadores querem ter acerca de como o Espírito Santo deve agir. E mostrar para aqueles que querem entender e que têm mente aberta que a gente precisa fazer a divisão entre o que é uma manifestação do Espírito Santo e o que é uma reação do Espírito Santo. Manifestação do Espírito Santo é uma coisa, reação do Espírito Santo é outra. Quem não entender essa divisão, quem não entender essa diferença, claro que ele só vai entender um lado, manifestação, e que do outro lado ele não vai chamar de reação, ele vai chamar de emoção e vai chamar de meninice. Esses são os grandes pastores que se colocam como argumento de autoridade. Memorize essa palavra, argumento de autoridade. Quando é que uma pessoa tem argumento de autoridade? É quando aquele pastor ou aquele líder, ele é conhecido no Brasil todo e é conhecido fora. Então, por ele ter uma mídia muito forte,
alguém vê essa pessoa como argumento de autoridade, ou seja, tudo aquilo que ele disser vai ser considerado verdadeiro. E aqueles que estão lá embaixo, que não tem essa mídia, não tem essa popularidade, vão acabar aceitando a ideia daquele líder. Não é à toa que pessoas que têm argumento de autoridade bem mínima, só de uma região, você fala uma verdade para ele acerca da palavra de Deus, aquela pessoa olha para você e fala assim, mas não foi isso que o meu pastor me ensinou. Meu pastor falou isso, isso, isso. E o que o pastor falou, muitas vezes, não tem nada a ver com a Bíblia, mas porque ele é um pastor, então ele já pesa, ele já é visto como uma autoridade por aquela pessoa que faz parte daquela denominação. Então isso aí traz um certo prejuízo para o evangelho, porque aquela pessoa, além de não ler a Bíblia, de não estudar a Bíblia, ela segue um pensamento de uma outra pessoa. E isso tem um nome. Sabe como é o nome da pessoa que vai pela cabeça da outra? Quem é que sabe o nome disso? Que vai pela cabeça da outra, vai pela ideia da outra. Vocês sabem qual é o nome disso? Quem é que sabe o nome disso? Que ele não faz nada. Ele só faz o que o outro quer que ele faça, ele só pensa o que o outro quer que ele pense. Isso tem um nome. Qual é o nome que vocês dão? Aqui tem um nome técnico para isso, mas qual é o nome que vocês dão para isso? No popular aí, as pessoas dizem Maria vai com as outras. Esse é o pensamento popular aí. Mas um pensamento filosófico e sociológico dentro mais aprofundado, nós chamamos isso de alienação. Alienação é aquela pessoa que não pensa, que ele chama de alienado, ele não pensa e tudo que ele pensa é porque o outro quer que ele pense. E tudo que ele faz, ele só faz porque o outro quer que ele faça. Então, ele é alienado em relação àquela pessoa. Então, ele não pensa. Então, aí está o grande erro. Porque o cristão, ele tem que receber as orientações, ok, mas toda orientação deverá ser examinada. Duvide para crer. É interessante para falar isso. Duvide de tudo o que você ouve. Duvide. Porque a dúvida te leva a você a entender e procurar entender por que você vai aceitar aquilo. Por que eu devo aceitar isso? Por que ele está me dizendo isso? É verdade o que ele está me falando? Quando você começa a colocar essas perguntas, isso te leva a um aprofundamento sobre aquilo que você ouve. Então não é só extensão, mas é profundidade. O que é que está faltando para todos os cristãos? Profundidade acerca daquilo que ele crê. Ou seja, daquilo que ele procura crer, que é na palavra de Deus. Sem essa profundidade, o povo vai ficar totalmente refém daquele que se julga ter o conhecimento. Quem estuda, quem tem educação e é bem orientado e procura saber sobre aquilo que foi orientado, ele jamais é refém na mão de ninguém. Quer um povo ignorante? Quer um povo sem conhecimento? Tire dele o conhecimento. Tire dele a educação. E só coloque aquilo que você quer que ele saiba. E não faça nada que ele possa ir além do que ele sabe, porque se ele for além do que ele saberá,
logo, logo ele vai perceber que aquele líder está lhe conduzindo por um caminho de dominação e controle de massa social. Então, o estudo da escola dominical, ele é importante por isso. Quando o professor é sério e não se prega, vocês nunca viram eu pregar aqui, a divulgação de que a placa ou a denominação vale mais do que a palavra de Deus. Vocês nunca viram aqui eu ensinar que o fundador é mais importante do que a palavra de Deus. Vocês também nunca viram aqui eu pregar que entre o que a Bíblia fala e o que o fundador fala estão no mesmo nível. Nunca. A gente sempre exaltou e sempre colocou a palavra de Deus acima da placa da igreja e acima do fundador. Mas é isso que aí fora acontece? Não. Assembleia de Deus, pegaram o fundador e a palavra de Deus colocaram no mesmo nível. Porque a palavra de Deus diz o que é para se fazer e o que não é para se fazer. Mas também, lá também tem a proibição que o fundador deixou, o que se deve fazer e o que se não deve fazer. Colocaram as duas coisas juntas. A palavra do fundador e a palavra de Deus. Na mesma autoridade. Claro que alguém vai me ouvir aqui e vai dizer, não, isso é mentira. Mentira? Simples. Na sua igreja, homem pode ter barba? Quem foi que proibiu isso? Foi a Bíblia ou foi o fundador? Foi o fundador. Foi o fundador que colocou essa ordem. Então, essa proibição de que o homem não pode ter barba na sua igreja é a opinião do fundador. O que a Bíblia fala sobre isso? Nada. Onde é que a Bíblia proíbe um homem com barba? Em lugar nenhum. Pelo contrário, a Bíblia cita que o óleo que desce, que é jogado sobre a cabeça de Arão e que desce sobre a barba de Arão. Está lá na Bíblia. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Aí vem a comparação com Arão, que desce o óleo sobre a barba. E essa barba aí, que é essa barba? É de o quê? O que é isso? Não é essa barba que nós conhecemos aqui ou é um outro tipo de barba ou o que seja lá? Então, colocaram-se a opinião do fundador no nível, na autoridade da Bíblia. E isso é errado. É por esse motivo que a nossa aula, falando sobre reação e manifestação do Espírito Santo, a gente vai ignorar totalmente essa questão de que uma pessoa que tem uma reação do Espírito Santo é classificada só como meninice ou emoção. Como uma brincadeira de... Aí fora, que é emoção. Eu chego em casa, trago uma flor e dou para minha esposa, ela fica emocionada e essa emoção está relacionada à flor que eu dei. Aí eu não posso dizer que aí teve uma reação do Espírito Santo. Mas se eu quiser relacionar que a minha união com a minha esposa e pelo ato que eu faço de dar uma flor, isso está sendo estimulada pelo Espírito Santo, eu posso dizer que ela teve uma reação do Espírito Santo, porque eu associo isso ao Espírito Santo. Mas como eu não quero misturar as coisas, eu vou dizer que ela teve uma emoção humana normal de uma mulher que recebe uma flor. Mas na igreja é diferente, porque a gente tem que ler o contexto do que acontece. Se eu dou uma flor para minha esposa, ela se emocionou porque ela recebeu do marido uma flor. Então o contexto é eu sou o marido, que dou uma flor e ela se emociona. Então eu não posso muito aí associar a uma reação do Espírito Santo. Mas bora trazer isso para dentro da igreja. Minha esposa chora ao receber uma flor. O contexto foi o marido que deu a flor. Então não tem nada a ver com o lado religioso. Mas traz essa mesma situação para uma pessoa que está dentro da igreja e que ao ouvir a palavra de Deus, e essa pessoa começa a chorar. Eu vou dizer que esse choro é só emoção?
ou existe algum contexto que levou essa pessoa a chorar? Claro que o contexto que fez essa pessoa chorar é a palavra de Deus. E eu vou dizer que essa pessoa está agindo na questão de meninice e emoção, simplesmente é querer anular o que o Espírito Santo pode fazer. Então, qual é a diferença entre reação do Espírito Santo e manifestação do Espírito Santo? Alguém se arrisca a dizer qual é a diferença entre reação do Espírito Santo e manifestação do Espírito Santo? Quem é que sabe fazer a diferença aí? Sabe aí, Maico? Então, vamos lá. Reação do Espírito Santo. O que é reação do Espírito Santo? Reação do Espírito Santo é aquilo que é útil para a pessoa que sente. É uma reação. Então, se eu fico feliz em estar na casa de Deus, se eu choro em estar na casa de Deus, se eu corro, e se eu pulo, e se eu bato palmas, e se eu levanto as mãos, isso é útil para você? Ou é para mim que está sentindo? Eu começo a bater palma aqui, feliz e sentindo algo de Deus. Esse bater palma é útil para você ou é útil para mim? É útil para mim que estou sentindo. Alguém começa aqui no chamado reteté que a gente vai comentar daqui a pouco. Aquilo que a pessoa está ali batendo o pé ali é útil para ela ou útil para quem está ao lado? Para quem está sentindo. Então, a reação do Espírito Santo é útil para quem sente. Então, dizer que aquilo que a pessoa sente é meninice, emoção, é querer brincar com o Espírito Santo. É querer dizer para o Espírito Santo o que eu avalio por causa da minha formação e autoridade que eu tenho para dizer o que é e o que não é Espírito Santo. Quem sou eu? Então, eu, quando entrei no seminário, vou falar, deixar claro para vocês acharem que eu fui conduzido por alguém, ou alguém fez a minha cabeça, e aí eu estou defendendo um movimento que não tem na Bíblia, e vocês acham que eu comecei hoje a falar sobre isso. Negativo. Para começar, quando eu me formei em teologia, como professor de teologia, eu era totalmente contrário a esse movimento que aí acontecia. Eu também já fui do grupo dessas pessoas ignorantes que dizia também que era só emoção e que tudo era meninice. Só com conhecimento teológico eu dizia, é meninice. Só com conhecimento teológico eu dizia, é emoção, não tem nada de Deus aí. Não tem nada do Espírito Santo aí. Mas com o passar do tempo, você, teólogo que está me ouvindo, se você amadurecer espiritualmente e realmente você tiver sido conduzido pelo Espírito Santo, você vai acabar de vez essa sua ideia de que tudo isso é meninice, que esse movimento aí é só emoção e que não tem nada do Espírito Santo. Se você amadurecer espiritualmente, porque você acha que amadurecimento com o Espírito Santo é só o conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra, juntamente com a unção do Espírito Santo, te leva ao aprofundamento das palavras de Deus, sem fanatismo e sem alienação que você recebeu de alguém que você considerou um grande professor no passado. Então, reação é útil para aquele que sente. E manifestação? Se reação é útil para aquele que sente, reação é o quê? Reação é útil para quê? Se manifestação é útil para aquele que sente, automaticamente a gente deve reconhecer que a manifestação do Espírito Santo é útil para a obra de Deus ou para a igreja. Ou seja, quais são as manifestações do Espírito Santo?
Eu vou ler aqui para vocês. Que se encontra aqui em 1 Coríntios, capítulo 12. Começa aqui do versículo 8 em diante. Todas essas palavras que eu lerei aqui são manifestação do Espírito Santo, e eu vou dizer por que a manifestação do Espírito Santo. Porque manifestação do Espírito Santo, como eu falei para vocês, é útil para a obra de Deus e é útil para a igreja. Ou seja, a manifestação do Espírito Santo, aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8, diz o seguinte: porque um é dado mediante o Espírito da palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria é quando uma pessoa fala algo, quando a pessoa toma uma decisão. Isso é útil para ela e é útil para outra pessoa? Sim. Porque quando eu estou ensinando aqui, eu posso ter a palavra da ciência do conhecimento. Está sendo útil para mim que estou falando, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Também você que ouve, você pode ampliar o seu conhecimento. Não está sendo útil para você? Sim. Então, palavra de sabedoria e o outro, o mesmo Espírito, palavra do conhecimento. E o outro, o mesmo Espírito, a fé. E a outro, o mesmo Espírito, o dom de cura. Você ora e Deus cura, manifestou, foi útil para a pessoa que estava enferma. Outra, operações de milagre, outras, profecias. Profecia, alguém fala, Deus está falando com a igreja, sem profecia a igreja se corrompe, então é útil para a igreja. Outro, discernimento de espírito. E variedade de línguas e outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então são 9 dons que Deus manifesta através do seu Espírito, que é útil para a igreja. O único dom que precisa de um outro para que possa ter um efeito é de falar em línguas. Você fala em línguas, aí tem a interpretação de língua que precisa falar o que aquela língua quer dizer ou comunicar à igreja. Mas manifestação é aquilo que é útil para a igreja. Então, quando for manifestação, é útil para a igreja. Quando é reação, é útil para quem sente. Como diz aqui no mesmo capítulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Manifestação do Espírito. Ó, é bem claro aqui. Manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, ou seja, para aquilo que é útil. Então, todas as vezes que alguém profetizar e estiver ajudando outro, isso é reação ou manifestação? Manifestação. Se alguém aqui estiver usando a ciência do conhecimento e estiver ensinando, isso é reação ou manifestação? Reação. Que está ajudando o outro? Não, é manifestação. É manifestação. Todas as vezes que o Espírito Santo agir e ajudar o outro, e ajudar a igreja, isso é manifestação do Espírito Santo. E todas as vezes que a pessoa sentir algo, e isso não ajudar ninguém, mas ajudar ela mesmo que sente, como levantar as mãos, aleluia, glória a Deus, isso é uma reação do Espírito Santo. Começou a chorar, isso é uma reação do Espírito Santo, porque é útil só para aquela pessoa que sente. Então, existem exemplos de, pelo menos a gente pode associar pelo contexto, de pessoas que tiveram isso aqui. Embora o apóstolo Paulo tenha caído, alguém fala, o apóstolo Paulo caiu porque ele era um ímpio e depois se levantou homem de Deus. Tudo bem, mas alguma coisa levou ele a cair. Que quando aparece ali aquele episódio de que o próprio Cristo fala, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Você viu que o contexto que faz Saulo cair é a aparição. Ele teve uma reação. Então, claro que depois o resultado daquilo foi bem positivo, mas de alguma forma o contexto do que leva a pessoa a se comportar, isso é importante.
Então, o que acontece? Com a maioria dos cristãos que querem ser julgadores de algo que não conhecem, eles não conseguem fazer a diferença entre reação do Espírito Santo e manifestação do Espírito Santo. Reação do Espírito Santo é uma coisa, manifestação do Espírito Santo é outra. Mas esses nossos irmãozinhos pentecostais, julgadores de uma autoridade que eles mesmos pediram e se intitularam donos dessa avaliação, querem dizer o que realmente você está sentindo. Eles querem dizer se aquilo que você está sentindo é do Espírito Santo ou não é. E qual é a avaliação dele? É meninice. Começou o reteté aqui, começou bate-palmas, começou a levantar das mãos. Ah, irmão, isso aí é meninice. Ah, irmão, isso é emoção. E quem é que fala isso? É sempre aqueles que se acham donos da verdade sem ter o conhecimento da palavra de Deus. Já falei para você, né? Tem alguns pastores da Assembleia de Deus e talvez algumas pessoas da Deus e Amor, que são igrejas mais pentecostais, que se você fizer aquele movimento, o pastor já olha assim, com o seu anelzão aqui de bacharel em teologia, e acha que esse título lhe dá o direito de fazer a avaliação se aquilo que você está sentindo é de Deus ou não. Agora sim, se a pessoa tem um dom de discernimento, aí ele pode, sim, através do dom, dizer se aquilo é da carne ou da pessoa. Ok. Isso aí, até então, é louvável, porque o discernimento do Espírito Santo é um dom de manifestação do Espírito Santo que é útil para a igreja para saber o que é que está acontecendo no culto. Ok. Mas a maioria desses que dizem que é meninice é só conhecimento teológico. Conhecimento teológico é bom? Sim, para conhecimento da palavra. Mas tem que ter o dom, que é a manifestação do Espírito Santo. Então, como eu falo para vocês, que a reação do Espírito Santo a gente tem que saber. É para falar que é emoção, a gente tem que ver o contexto do que aquilo que causou a emoção. Se a esposa do Silas chegar, Silas, eu comprei um carro do ano para você. Tá lá na frente. Silas, quer que Silas vai ficar? Vai ficar feliz, emocionado. Vai ficar contente. Verdade? Sim. Tá lá na frente. Aí o Silas, mas que carrão! Ele vai ficar emocionado. Olha o contexto da emoção. Como eu havia falado, feito um exemplo antes da flor, agora eu fiz um exemplo do carro. O contexto de fazer o Silas ter ficado emocionado foi a esposa dele ter dado um carro para ele. Aí sim, aí não tem nada a ver com o Espírito Santo. Não tem nada a ver com reação do Espírito Santo. Mas uma pessoa que está dentro da casa de Deus, ouvindo a palavra, chora, pula, corre. E a pessoa dizer que aquilo é meninice pelo contexto do que está acontecendo, o que levou a pessoa a se comportar daquela maneira. Por exemplo, o Silas ficou feliz, eu sei porque ele está feliz, eu sei porque ele está emocionado, porque a mulher dele deu um carro para ele. A gente sabe que essa emoção foi por ele ter recebido um carro da própria esposa. E eu também posso dizer que eu sei porque uma pessoa está pulando ali e a pessoa está correndo aqui, pelo contexto do que está acontecendo. A palavra fez com que a pessoa... O cântico, as palavras de Deus cantadas, ou pregadas, ou testemunhadas, levaram a pessoa a ter aquele comportamento. Não se analisa o contexto, se analisa o comportamento. Ah, pulou, é meninice. Mas você analisou o contexto? O que levou a pessoa a se comportar assim? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque eu fui um teólogo há muitos anos atrás, que eu também dizia que era meninice. Só que o Espírito Santo foi me moldando e foi me fazendo entender que eu estava falando bobagem. Então eu percebi que o conhecimento teológico não me dá o direito de eu avaliar se é ou não é o Espírito Santo. Agora, aquilo que me é possível entender através da palavra, a gente vai fazer. Então, existem reações
do Espírito Santo, sim. Tem um caso aqui de Moisés, que tão terrível, que é Hebreus 12, 21. Tão terrível era a visão que Moisés disse: estou atemorizado e trêmulo. E isso aí é o quê? É útil? Moisés ter ficado atemorizado e trêmulo. Isso é útil para quem estava perto dele? Não, ele estava tendo aquela reação. Alguma coisa no contexto do que ele via, a visão, e que ele estava vendo alguma coisa relacionada a Deus, que aquilo deixava ele daquela maneira. E do carcereiro aqui em Atos 16, 34, o carcereiro alegrou-se com toda a sua casa. Quem trouxe alegria a ele? Foi simplesmente por ele ter recebido um salário lá da onde ele trabalhava? Não. Tem um contexto de ter acontecido algo na vida dele que fez ele ficar feliz, e juntamente com a casa dele. Então a gente tem que saber o que é reação e o que é manifestação. Então reação do Espírito Santo, como eu falei para vocês, é útil para aquele que sente. Manifestação do Espírito Santo é útil para a obra de Deus e para a igreja. Eu sempre cito um exemplo, acho que vocês já ouviram um exemplo que eu gosto de fazer sobre a reação e manifestação do Espírito Santo, assim, um exemplo bem interessante. Quem está vendo essa lâmpada que está aí na frente, aí em cima de você? Vocês estão vendo essa lâmpada aí? Ela está acesa ou ela está apagada? Está acesa. Ela está acesa. E o que está fazendo ela ficar acesa? A energia. Então, nós percebemos que se ela está acesa, o Edivande aí manja muito desse negócio de eletricidade, dessas partes de obra, então eu tenho a absoluta certeza que está passando eletricidade por aí, não tá? Qual é a prova de que tem energia aí? É que ela está acesa. Então, está na natureza da energia se manifestar através da luz. Se não tiver energia, não vai ter luz. Então, não vai ter nada. Então, eu tenho certeza, ou sei que alguém tenha dúvida disso, de que tem energia aí nessa lâmpada acesa. Quem é que duvida? Coloca a mão pra ver. Quem é que... vamos chegar lá, coloca a mão para ver. Então, está na natureza da energia se manifestar através da luz, para provar para nós de que lá tem energia. Só que agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai tirar, evangelista Edivane, a gente vai tirar essa lâmpada daí. Quando a gente tirar a lâmpada, automaticamente ela vai se apagar. Então a gente não sabe mais se tem energia ou não. Só que existe uma outra maneira de saber se tem ou não tem. Você vai meter o dedo lá no bocal. Claro que automaticamente ao você fazer isso, quando você meter o dedo lá no bocal, é bocal o nome disso, né? Meter o dedo lá no bocal, você vai tomar um choque. Isso é certo. Esse choque que você vai tomar, dependendo do seu temperamento, tem uns que riem, incrível que pareça. Tem outros que choram, tem outros que tremem. E vários comportamentos podem acontecer daí. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Quando estava a lâmpada, estava na natureza da energia se manifestar através da luz. Só que eu tirei a lâmpada, você meteu o dedo, aí você fala, ai, quando você meteu o dedo lá porque você tomou um choque. Está na natureza da energia se manifestar como ai ou através da luz? Não, está através da luz. Ela só se manifesta através da luz. Quando você fala ai, isso não é manifestação da energia. Isso você teve uma reação ao meter o dedo. Falou ai. Tem outros que têm uma reação de tremer. Tem outros que têm uma reação de rir.
ou de se assustar. Então, isso são reações que você tem, porque na natureza da energia, ela se manifesta através da luz, como está acesa. Mas não está na natureza da energia se manifestar através de riso, nem através de qualquer outro comportamento. Então, você teve uma reação da energia, porque você meteu o dedo. É exatamente isso que acontece quando você é tocado pelo Espírito Santo. Quando você é tocado pelo Espírito Santo, para que através de você venha se manifestar o Espírito Santo, o que acontece? Você profetiza, você fala em línguas, tem um discernimento. São aqueles 9 dons que é útil para a igreja. Isso é manifestação. Agora, quando você é tocado pelo Espírito Santo e você só tem uma reação, e aquilo não é útil para a igreja, então você chora, você ri, você pula, você faz o tal do reteté. E isso o povo deve entender. Se o povo não entender hoje com essa aula, só Deus na causa. E parar com essa palhaçada. Vamos falar palhaçada de dizer que tudo é meninice, tudo é emoção. Vamos olhar o contexto do que aquilo levou a pessoa a sentir. Então, veja aí. Opa. Aqui, acho que liguei. A emoção traz avivamento. Emoção traz avivamento. Sim. A emoção gera Pentecoste. Isso está me parecendo mais... Avivamento e Pentecoste gera emoção. Sim. Agora, a emoção não traz avivamento. Sim. Nem a emoção não gera Pentecoste. Agora, o avivamento, Pentecoste, gera emoção. Sim, gera emoção. Quando o crente está cheio do Espírito, o Espírito produz emoção na vida dele. Né? Sim. Sim. Aí, se ele disser que só a emoção em si pode ser considerada só como uma reação do Espírito Santo, aí depende de quem fala. Porque eu falar uma coisa é bem diferente daquele que está sentindo. Aí eu falo assim, emoção traz avivamento pentecostal? Ok, emoção. Eu estou fazendo uma avaliação. Emoção traz avivamento pentecostal? Só emoção pura, como qualquer pessoa se emociona aí fora? Não. Mas o que é emoção para mim em relação ao outro que sente? É emoção somente ou é uma reação do Espírito Santo? Agora, se eu falo pelo que você sente, eu não estou sendo justo. Porque você que tem que dizer o que é que você sente. Porque se eu falo por você, automaticamente eu quero ser juiz daquilo que você sente. E que autoridade eu sou de comedor de arroz e feijão? É isso que eu quero que as pessoas entendam, que, como meu pai falou, emoção, simplesmente emoção por ser emoção. Eu dei um exemplo aqui da Rosa, dei um exemplo aqui do carro que o Sila recebeu. Ele teve uma emoção. Mas qual foi o contexto da emoção dele ali? Foi lá fora. Emoção por emoção realmente não traz ao Pentecoste. Mas eu estou falando do que a pessoa está sentindo aqui dentro da igreja. Ao sentir, ao ouvir um hino, ao sentir, ao ler a palavra. Sente a presença. Sente a presença. E essa presença que se sente é emoção só? Não. Tem que ter algo de Deus aí. O Espírito Santo tem que tocar. Ô tio, mas assim, vou dar um exemplo. Uma pessoa sentiu a presença de Deus ali. E a outra pessoa viu que ela sentiu a presença, aí sentiu a mesma coisa. O que acontece nesse caso? Nesse caso, você fala a mesma coisa não, também... Não, a mesma coisa assim, tipo, a pessoa tá adorando ali, sentiu aquela alegria. Sim. E a pessoa ficou alegre pela pessoa. Ela sentiu emoção ou reação? Mas isso ficar alegre pela outra pessoa sempre é uma avaliação do terceiro. Percebeu? Que, por exemplo, assim, porque a pessoa que está ali sentindo a presença de Deus, ela não fala que eu estou sentindo a presença de Deus porque ele está sentindo a presença de Deus. Ninguém nunca afirmou isso. Alguém pode dizer assim, aí eu fiquei feliz pelo que aconteceu a ela. A pessoa estava desempregada e a pessoa começou a ficar feliz por ter conseguido um emprego. Aí você fala assim, poxa, eu estou feliz pela pessoa ter conseguido um emprego. Aí então você fica até emocionada pela pessoa ter sido beneficiada de alguma coisa.
ajuda ela também, né? Aí a gente vê o contexto que daquela emoção tem a ver com o que se sente aqui dentro da casa de Deus e o que se sente lá fora. Agora, dentro de um culto, a pessoa começa a glorificar a Deus e a outra começa a glorificar a Deus, aí eu que estou aqui como terceiro, uma pessoa que está observando, fala, poxa, aquela ali só está glorificando porque aquela glorificou. Essa é uma avaliação minha. Agora, pergunta para aquela pessoa, você está glorificando porque ela glorificou? Não, Você ela fica... sentiu também. Porque ela sentiu, você também sentiu? Só porque ela sentiu? Mas não. Sente. Ou porque o que ela sentiu, o que tocou nela, me tocou também. Isso, sente. O espírito que agiu na vida dela também agiu na minha vida. Assim como ela está sentindo essa felicidade, quem trouxe ela para sentir isso é o mesmo também que me tocou e eu estou sentindo exatamente o que ela sentiu. Não é porque ela está sentindo que eu estou sentindo, mas o que tocou nela me tocou também. É da mesma forma quando Deus usa um irmão ou uma irmã para falar com a outra, chega na irmã ou no irmão, toca ali e vai passar a água de Deus para a irmã. Aí aquela pessoa já está emocionada, sentindo já a presença. Aí vem a outra cheia. Sim. Aí abraça ela ou passa algo para ela e ela começa a sentir também. Sim, mas não porque a outra que passou, né? Porque o Espírito Santo sentiu. É porque na realidade as pessoas que são contra esse sentimento de sentir o Espírito Santo, que nós chamamos, que é só útil para ela, o que é errado é a pessoa querer falar que é só emoção e meninice. Sabe o que é uma meninice? Sabe o que é um menino? E não faz as coisas sem responsabilidade, sem nada, sem entendimento. Eles querem falar que a pessoa está ali sentindo a presença de Deus sem responsabilidade. Pô, é uma coisa bem, bem doida. Então, o que fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, aí tem o 12, 26 e o 40. Olha o que diz aqui o 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, já que desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Aí tem outra parte lá no 26 que fala, e tudo seja feito para edificação. E lá no 4, e tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Claro que na reação, dependendo do conhecimento, porque a palavra diz que o Espírito está sujeito ao profeta, não o Espírito Santo, mas o profeta que sente aquilo e o espírito dele está sujeito a ele, então ele pode realmente extrapolar, como ele pode se acalmar, ele pode segurar ali um negócio ali. Segurar o Espírito Santo é impossível, mas eu, no meu temperamento, eu posso ali me conter e na hora da palavra eu não querer falar algo que venha atrapalhar a palavra, porque a palavra pregada já é Deus também falando com a sua igreja. Então essa ordem tem que ter. Aí eles... Vem algumas igrejas, porque às vezes tem igreja que é tão empolgada com as reações do Espírito Santo que está atropelando tudo. E realmente aí há aquela desordem ali, só que eles não dizem, foi só ali. Eles generalizam. Dizem que todos que têm essa reação não têm ordem e decência. Aqui na igreja eu já vi pessoas com reação do Espírito Santo, que é útil para a pessoa que está sentindo, e eu vi ordem e decência. Aqui. Então, não é todo lugar. Então, falar que realmente a pessoa tá nessa questão é uma julgação injusta. Aí, dentro todo esse movimento que nós estamos tendo, surgiu várias gírias dentro do que os evangélicos falam. Canela de fogo, aviãozinho e tal. Tem. E o mais famoso de todos que a gente quer comentar aqui é o tal do reteté. Então, o reteté, o que acontece é o seguinte. Eu estava lendo um artigo de um pastor aí, que acho que é da Assembleia de Deus de Madureira, Abinho, não sei o quê, que é o presidente ou vice-presidente, sei lá, que para mim não interessa o que ele seja. O que interessa é o que é a verdade.
Porque a gente fica muito preocupado com posição de pastor, porque conheci no Brasil inteiro, argumento de autoridade, o que ele fala tem que ser respeitado. Para mim, não respeito ninguém que não fale de acordo com a palavra. Você, pastor, seja você de quem for, é conhecido no mundo inteiro, você tem espaço em todas as redes sociais, falou coisa que não tem na Bíblia, para mim você não é nada. Você, para mim, é piada. Nós temos que ir pela palavra de Deus. Cristão tem que ser sério. Evangélico cristão não tem amizade com pastor famoso que só fala bobagem. E que tudo que ele diz tem que ser tido como verdade, enquanto que a Bíblia fala algo diferente. Então, esse pastor tal lá, que disse que leu em tal jornal, eu procurei esse jornal, pesquisei, fui atrás, não encontrei, que a palavra reteté é uma palavra africana que tem a origem no voodoo. Voodoo, vocês sabem que tem a ver com os orixás, aqueles guias, aquelas manifestações demoníacas lá na África. Que reteté era de origem desse lugar. Diante de todos, diante de Deus, em pé, sem medo de nada. Mentira! Pesquisamos na língua africana, joguei em vários dicionários, joguei na inteligência artificial que pode também ver se reteté tinha alguma ligação com algum dizer da África. Não. A única confusão que eles estão fazendo é que como a gente se comporta em relação à reação do Espírito Santo, como tem gente que treme, tem gente que ri, tem gente que dança. E isso acontece também lá, como em qualquer outro lugar. Então eles associaram uma coisa com a outra e quiseram atribuir que esse movimento e essa reação é alguma coisa ligada ao candomblé, a Umbanda, a África, na parte esotérica, sei lá o que eles pensam na cabeça. E aí vem trazendo uma informação para o povo de que reteté tem a ver com voodoo. Magia, feitiçaria. E é mentira, irmão. É mentira. Pode ficar em paz. Reteté é uma gíria brasileira. Por quê? O que aconteceu? Lá em Toronto, lá em Canadá, em 1994, aconteceu um evento lá que eles chamam de Avivamento de Toronto, que foi uma bênção de Toronto, que onde foi várias pessoas de vários países, houve a ministração da palavra de Deus ali, e houve ali um movimento, que muitas pessoas riam, muitas pessoas choravam, muitas pessoas caíam, muitas pessoas tremiam, e isso não foi só naquele dia, foi vários meses que estava acontecendo. Então, como tinha várias pessoas, e as pessoas voltaram para os seus países com aquela sensação, com aquela experiência. Os que eram do Brasil, voltaram para o Brasil e chamaram esse movimento, esse comportamento de reteté. Reté. Então, quer dizer, reté é uma palavra onomatopeia. Sabe o que é onomatopeia? Você sabe o que significa essa palavra? Quem é que sabe? Onomatopeia. É fácil. É aquela palavra que imita sons. Au-au. O que eu estou falando de quê? Cachorro. Tic-tac, tic-tac. Relógio. Então, imitações. Então, reteté é uma imitação de que tremer. Então, eles deram o som, deram um nome para um som, como au-au, deram um som como o cachorro au-au. Então, au-au é o que o cachorro faz. Então, reteté quer dizer tremer. Então, não tem nada a ver. Então, foi uma palavra criada ao acaso pelos evangélicos brasileiros que não tem nada a ver com o voodoo. E que não tem nada a ver com o que eles estão falando lá. Então, reteté é o corpo tremendo sob a ação do Espírito Santo.
Então, se alguém disser para você, não, irmão, reteté é uma palavra africana que é do voodoo. Você me mostra aí a fonte. Aí a única fonte que pode chegar é esse pastor, lá da Assembleia de Deus, da Madureira lá, que disse que leu no jornal. Aí tu pergunta para ele, me mostra esse jornal, porque tem que ter o jornal, né? Cadê o jornal? Não existe esse jornal. Isso é só ele mesmo que leu, não sei aonde. Não tem. Não tem. E lá no jornal tem o nome de outra pessoa lá, que eu prestei o nome dessa pessoa, onde estava, nada, não fala, não tem nada. É simplesmente para ridicularizar, para colocar para baixo as pessoas que têm essa maneira de sentir a reação do Espírito Santo. Então, manifestação, vou repetir não, manifestação do Espírito Santo é aquilo que é útil para a igreja, é os 9 dons, ok, como fala lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 7, tudo aquilo que era útil para aquele a quem era dado. E reação é tudo aquilo que você sente e que é útil para você e que não é útil para o outro. Mas tanto a manifestação e reação do Espírito Santo, a origem está no Espírito Santo. Então a eletricidade é o Espírito Santo. Para finalizar, a eletricidade é o Espírito Santo. Se essa eletricidade se manifestar na sua vida, você tem um dom. Você profetiza, você fala em língua, você interpreta e tudo. Se ela vir como manifestação. Se essa eletricidade vir só como uma reação, vai ser útil só para você. Você vai chorar, você vai tremer, você vai correr aqui nesse corredor. Você vai fazer tudo aquilo que aquele que está fora do movimento não vai entender. E aquele que está fora do movimento, que não vai entender, vai fazer exatamente o que fez a mulher de Davi. Você lembra do caso da mulher de Davi? Quando a arca vinha e Davi começou a pular, que apareciam as nádegas, que eles abriam para nádegas, mas talvez apareceu o calção, ou talvez estava no meu, não sei. Aí, então ele pulava, eu sei que era vergonhoso aquilo para o rei. Mica, né? Ou Mical, por aí. Então ela vê o despreza no seu coração, não entendeu o movimento, chega para Davi e tenta corrigi-lo. E o que acontece com ela no final? Ela recebe uma punição de Deus que ela não ia gerar filhos. Então eu digo um conselho para você. Aí você fala, você tá misturando as coisas. Tá bom, vai por essa sua cabeça então, achando que eu estou misturando as coisas. Se você não entende o movimento, se você não entende a reação do Espírito Santo na vida das pessoas, cale a sua boca. Fique calado, que aí você calado, você é sábio, do que você mexer com aquilo que você não entende, não sabe. Não seja como a mulher de Davi, não espere que Deus venha e te faça entender que o que você está mexendo é coisa séria. Alguns anos atrás, por ignorância, Deus levou em consideração o meu tempo de ignorância e me poupou por eu ter feito algumas avaliações, reações no início, porque eu queria aparecer. Teólogo é uma coisa séria, meu. Quando ele é humilde, é humilde. Quando ele quer aparecer, ele quer aparecer e além de querer aparecer, ele quer ser melhor do que todo mundo. Então, essa é a grande questão. Reteté não tem nada a ver com voodoo. A gente hoje está entendido, está esclarecido, reação e manifestação do Espírito Santo vem através de uma única fonte, através de um único Espírito, que é o Espírito Santo. Eu sei que vai aparecer um monte de gente aí tentando contra-argumentar. Se você não souber fazer para mim a diferença, e se você disser que não existe diferença entre reação e manifestação, vai estudar, vai ler mais livros e depois volte aqui para conversar, porque você está muito fora
da realidade espiritual. Você está tão pegado à letra, você está tão pegado a esse conhecimento para mais uma exibição intelectual acadêmica do que simplesmente, como Jesus foi simples, falar das verdades do Evangelho. Vá lá, estude, volte. Ou então, receba essas palavras com sinceridade, essas palavras que vieram do coração de Deus, que vieram do entendimento realmente do que é, para que aí então você possa caminhar sem julgar, sem avaliar de uma forma carnal aquele que você chama de carnal e que na realidade quem é carnal é você. Quem está fora é você. Quem é menino é você. Quem é emocionado é você. E não aqueles a quem Deus quer usar e da maneira como Deus quer usar. Então, cabe a nós aceitar o que é e não o que a gente quer que seja. Essa é a grande realidade. Se a palavra está aqui, tem vários exemplos de pessoas que sentiram algo de Deus, como se alegraram, choraram, caíram, tudo sendo útil só para a pessoa, e aí a pessoa quer simplesmente criar um monopólio e dizer que só aquilo é aceito. Não. A Bíblia é muito profunda, ainda há muito que se estudar, e pelo menos o que aqui foi apresentado e é o suficiente para desmentir essas insignificantes interpretações sem o Espírito Santo e somente carnais daquilo que a pessoa está sentindo. E a gente está fora disso, e aí eu finalizo a aula passando aqui para o presidente da Igreja Primitiva Amor ao Próximo, Raimundo Damião, para finalizar nossa aula. E da próxima estaremos falando sobre outros assuntos. E se você que está ouvindo ou vai ouvir, se você quiser colocar lá, sugerir uma aula que a gente venha falar e que você entenda que aquela aula ela não é muito aceita pela totalidade, coloque aí. A gente vai analisar e a gente vai ver se realmente vale a pena trazer isso aqui para fazer que as pessoas venham ser esclarecidas. Amém. Amém. Finalizamos mais uma aula nesse domingo, né? Graças a Deus. Eu me lembro de um pastor falou comigo, tá falando assim que a igreja é grande, né? Ele convidou um pastor lá, e a igreja estava cheia, começou a pregar, e a igreja é calada, né? Não se envolve nenhum, porque aquele pregador de renome, pregador que prega, e a igreja se enche do poder, se emociona, né? Aí contou o testemunho. Ele vê que não deu certo, ele contou o testemunho. A igreja pegou fogo. Foi glorificar Deus, as irmãs super alegres dele. Aí terminou o culto, aí o pastor disse, irmão, que testemunho bonito, irmão. Como aconteceu isso? Não, eu que inventei, irmão. Eu vi a igreja estava calada e inventei isso aí. Aí o pastor, tá vendo? Muito cuidado. Com mentira, né? Mentira, quem contou mentira e a igreja se envolveu em emoção. Né? Por isso que é bom, tem que ter muito cuidado, né? Isso aí, né? A palavra, se alguma coisa a pessoa contar assim, às vezes não é real, né? Não é realidade mesmo, as pessoas acredita mesmo, acredita porque... Porque ele associou, né, pai? Depende do que ele associou. Porque às vezes ele contou uma mentira, mas pelo povo não saber se aquilo é verdade ou mentira, e às vezes a pessoa precisa ter nós decidimos para saber se é mentira, mas como associou a palavra, e o quem fez a tal coisa acontecer foi Deus, as pessoas foram nessa direção. Aí, tipo assim, então o fogo de Deus desceu ali mesmo. Desceu ali por causa do quem fez com que algo acontecesse, embora não fosse verdade. Aí para o povo aquilo foi uma ilustração, porque a ilustração exatamente não precisa ser algo real acontecido. Agora esse pastor, ele é o errado, diz assim, eu inventei. Não,
Não, ele veio dizer, não, irmão, eu fiz uma ilustração. Foi Porque uma a ilustração não ilustração, precisa ser um fato real. Ele que é o errado, pode ver. Pastor que é nome errado, fazendo o povo pecar, mas Deus é tão justo que fez o povo sentir o poder de Deus pelo que ele estava citando em relação à palavra. Fazer uma ilustração, né? A ilustração não precisa uma ser história, uma ilustração, uma história. Ilustração é Qualquer uma pessoa pode fazer uma ilustração. Só quem que errou, né? Quem foi o pregador. É o pregador, sempre. Então, graças a Deus, hoje à noite nós temos um culto da Santa Ceia, você está nos convidado para estar presente conosco, para participar conosco, cooperar conosco na ceia de domingo, hoje, 19 horas começa a reunião da nossa igreja, nesse domingo. E terça-feira em diante, terça, quinta e domingo, nós temos reunião aqui, culto em nossa igreja. A igreja permitiu o amor próprio. Vamos de pé, vamos agradecer a Deus, louvar a Deus pela oração do Senhor Jesus. Quero chamar o evangelista Edivan para orar, agradecer a Deus. Um momento aqui, Edivan, Dá uma aula aí. para aquele domingo. Isso, estamos aí, estamos se programando aí. É isso aí, meus irmãos e irmãos, né? Você viu aí Saulo aí falando sobre o Espírito Santo de Deus, né? E realmente é verdade. Quer sentir o Espírito Santo de Deus? Dê lugar, né? Dê lugar que você sente a presença de Deus. É como o nosso professor falou, fez a ilustração sobre a luz aí, né? Que é reação, né? Que eu quero dizer assim, eu fiquei ali só ouvindo e aprendendo, né? Que quando o Espírito Santo se manifesta na luz, né? Porque é a luz. Mas quando ele se apaga, ninguém vê o Espírito Santo de Deus, ninguém vê, porque precisa ser tocado. Quando a pessoa toca, sente a graça do Espírito Santo, ele sente a virtude de Deus, né? E as pessoas duvidam, né? Que nem o nosso professor falou, duvida que aquilo ali é meninice, é isso, é aquilo, mas se você acha que é meninice, toca no Espírito Santo, toca nele. Quando você vê uma pessoa ali, não tem a lâmpada, mas o Espírito Santo de Deus está presente, e a pessoa toca e sente o choque, a pessoa quando sente o choque de uma energia elétrica, ele começa a sambar, né? Ele começa a pular, eita, começa a dar glória, não é verdade? Ele começa. Se você achar que é meninice, vai lá e toca naquela pessoa, né? Brinca com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vai tratar com você. Amém? Então vamos orar a Deus em nome de Jesus. Maravilhoso e eterno Deus Santo, ó Pai, Senhor, agradecemos, Senhor, por esta aula, Senhor. Meu Deus, que foi ensinada aqui, Senhor, nesse domingo, nesta manhã, meu Pai, para que nós possamos, Senhor, meu Deus, abrir nossos pensamentos, meu Pai, para que nós possamos, Senhor, ser edificados pelo Teu Espírito Santo, Senhor, para que nós possamos ser tocados pelo Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Pai, meu Deus, por esta aula, Senhor, dada, Senhor, pelo nosso professor, Senhor, aqui do nosso ministério, meu Pai, pelo nosso pastor, Senhor, em nome de Jesus, papai, teu nome será glorificado, Senhor, em nome do Senhor Jesus, o nome de Deus seja louvado, Senhor, nesta manhã, Senhor, glória a Deus, amém, Senhor, glória a Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos, para participar da aula.